Vamos agora entrar em outro tópico, que é conversar sobre redes de computadores. Primeiro vamos começar a pensar sobre os conceitos básicos de rede de computadores e definir o que é uma rede. Uma rede é um conjunto de equipamentos e softwares que possibilitam o compartilhamento de recursos e comunicação. Entre os tipos de rede, eles podem variar de acordo com o tamanho, com a forma e com o uso, e vão possuir as seguintes categorias: redes pessoais, redes locais, redes metropolitanas e redes de longa distância. As redes pessoais, chamadas de Personal Area Network ou PAN, PAN, conectam dispositivos em curta distância e geralmente utilizando o Bluetooth e atuam em distâncias, portanto, muito pequenas. Temos a Local Area Network, ou LAN, LAN, que é a rede local, que é muito utilizada em locais pequenos, como casas e escritórios, e geralmente são de propriedade privada. Temos as redes metropolitanas, a Metropolitan Area Network, ou MAN, conecta dispositivos de distâncias maiores, geralmente na mesma cidade ou bairro. Seu objetivo é interligar as LANs. E temos as redes de longa distância, que conectam dispositivos de distâncias geográficas de diferentes locais do mundo. Temos uma matriz em um continente, uma filial em outro, por exemplo, é a WAN, e engloba várias outras LANs. No tocante à topologia de rede, a topologia descreve o desenho físico de uma rede, como dispositivos que estão conectados à própria rede. Também temos a topologia de barramento. Em uma topologia de barramento, cada dispositivo da rede é conectado a um único cabo de rede. É simples e limitado, sendo que quanto mais longo for o barramento, leia-se o cabo principal, maior a possibilidade de falhas na transmissão do sinal. Os dispositivos devem estar próximos, por exemplo, na mesma sala. Temos também a topologia de anel. Então, os dispositivos são conectados lado a lado, formando um círculo que se denomina de anel. Temos a topologia de malha, que pode ser uma malha física ou uma malha lógica. Todos os dispositivos devem se conectar entre si na malha física. Na topologia de malha é descrita como uma malha física ou uma malha lógica, e a malha lógica diz respeito ao fato de que atualmente praticamente todas as redes utilizam essa percepção de malha. Já a topologia em estrela é o tipo de topologia mais comum, onde cada dispositivo se liga a um hub ou um comutador, centralizando todas as conexões. Esses equipamentos podem ser interligados e estender a capilaridade das redes. Com relação aos padrões de rede de computadores, temos a Ethernet, que é o padrão do setor de redes, que é utilizado por redes tanto a LAN, a MAN e a WAN. Utiliza o cabeamento de cobre e de fibra ótica. Esse padrão define toda a estrutura sobre a transmissão, tratamento de erros e desempenho, estipulando as regras para a configuração de uma rede. Ela possui taxas de até 40 gigabits por segundo. Temos a Fast Ethernet, ou IEEE 802.3U, e foi desenvolvida para dar suporte à velocidade de transmissão de dados de até 100 mega por segundo. Então, a Fast Ethernet também é conhecida como padrão sem base TX. Temos a Gigabit Ethernet, que é desenvolvida para dar suporte a redes de comunicação mais rápidas, que por sua vez pode dar suporte a serviços como streaming, multimídia e VoIP, voz sobre IP. O padrão é 1000 base T e executado 10 vezes mais rápido do que o padrão 100 base TX. A Gigabit Ethernet agora está incluída nos padrões 802.3
e é recomendada para redes empresariais. O novo padrão é compatível com as versões anteriores do 100 base T e os padrões 10 base T mais antigos. Temos a 10 Gigabit Ethernet, que trabalha com velocidades de transferência de dados de até 100 Gbps, utilizando fibra ótica. Temos a Terabit Ethernet, que é o próximo padrão de redes que oferece velocidade de transferência de dados de 200 Gbps e 400 Gbps, podendo chegar a 800 Gbps e 1.6 terabits no futuro. No tocante aos padrões de rede, embora os protocolos de rede forneçam um método unificado para a comunicação, os padrões de rede regem o hardware e o software que utiliza. E os padrões de rede fornecem uma estrutura que permite a interoperabilidade entre dispositivos. Eles facilitam a comunicação e a interligação dos mais diferentes dispositivos da rede. Eles são controlados por órgãos como o ITU, International Telecommunication Union, o ANSI, American National Standards Institute, e o IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ou Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. O padrão 802 abrange todos os padrões de rede física para as redes Ethernet e sem fio. A infraestrutura de rede, ela envolve o aspecto de que vários dispositivos em conformidade com os padrões de rede compõem a estrutura de suas redes. Então, dependendo do tamanho da rede, é possível utilizar vários desses dispositivos para criar o backbone de sua rede. E temos eles, os repetidores, os hubs, as pontes, os comutadores e os roteadores. O repetidor é um dispositivo de duas portas que repete sinais de rede. Eles são usados quando os dispositivos de rede estão a alguma distância um dos outros. O repetidor não modifica nem interpreta pacotes de dados antes de reenviá-los e não amplifica o sinal. Em vez disso, ele regenera o pacote de dados com intensidade original, bit a bit. Temos a ponte. A ponte divide uma série de segmentos, a ponte divide uma rede em segmentos de rede e pode filtrar e encaminhar pacotes de dados entre esses segmentos. As pontes usam endereço MAC do dispositivo de rede para decidir o destino do pacote de dados. Normalmente, uma ponte é usada para melhorar o desempenho da rede, reduzindo o tráfego de rede desnecessário em segmentos da rede. Temos o hub. O hub atua com um repetidor multiporta em uma rede. Os hubs são usados para conectar mais dispositivo e estruturar o layout de uma rede. Um hub pode operar somente com uma velocidade, que é a velocidade do dispositivo de rede mais lento da rede. Ele não interpreta e nem filtra pacotes de dados e envia cópias de cada pacote de dados para todos os dispositivos anexados. Dos tipos de hub, nós temos o Fast Ethernet, que é usado para a rede de 100 megabits por segundo e é fornecido como hub de classe 1 e classe 2. A principal diferença entre eles é o atraso na transmissão de dados. Já de velocidade dupla, então com uma rede de hub tradicional, a velocidade da rede era regida pelo dispositivo da rede mais lento conectado. Então, por exemplo, se você tivesse dispositivo de 100 megabits por segundo, de 10 megabits por segundo a 100 megabits por segundo conectados a uma rede, a velocidade de rede inteira seria de apenas 10 megabits por segundo. O comutador é uma opção que combina a funcionalidade de uma ponte e de um hub. Ela segmenta redes e pode interpretar e filtrar dados de pacotes para enviá-los diretamente a um dispositivo de rede anexado. Sobre os recursos, os computadores modernos baseados em Ethernet oferecem mais funcionalidade e recursos do que um hub Ethernet. Um computador Ethernet pode ajustar a velocidade de conexão de um pacote de entrada para corresponder à velocidade da conexão da rede de destino. Hoje, muitos computadores possuem suporte de PoE,
Power over Ethernet, sistema que permite que dispositivos de rede, com telefones VoIP, voz sobre IP, ou VoIP, né, como a gente fala aqui no Brasil, obtenham energia do comutador sem necessidade de uma fonte de alimentação separada. Outros módulos podem ainda ser anexados ao comutador para habilitar funções com espelhamento de porta, farejadores de pacotes e sistemas de detecção de intrusões. Sobre os tipos de comutador Ethernet, os dois tipos diferentes de comutador são gerenciados e os não gerenciados. O não gerenciado, ele não permite configuração e é utilizado em ambientes menores, como casas e pequenas empresas. Já o gerenciado, ele dá maiores possibilidades ao usuário, uma vez que pode ser configurado e ajustado. O que pode ser configurado? Pode ser configurado primeiro a qualidade do serviço, então fazer com que ele gerencie o tráfego da LAN, da Local Area Network, para que os sistemas críticos tenham prioridade mais alta. E um exemplo são os pacotes de dados de voz, que precisam ser entregues rapidamente. Temos as LANs virtuais, que cria grupos lógicos de dispositivos em sua LAN virtual. E o tráfego em uma LAN virtual não atravessa para outra LAN virtual. Esse grupo lógico de dispositivos pode aprimorar a segurança e o desempenho da rede. Temos os STP, Spanning Tree Protocol. Ele faz com que aumente a resiliência de sua rede, definindo rotas de rede alternativas para o caso de falha de um cabo ou dispositivo. Temos espelhamento de porta, que ele é usado como analisador da rede para diagnosticar problemas e falhas da rede. E durante a configuração, o comutador exporta uma cópia do tráfego de uma rede para uma porta. Temos a limitação da taxa de largura da banda, que permite o controle fino da largura da banda usada por portas específicas, com uma largura de banda alta para portas que trabalham com banco de dados, ou VoIP, e larguras de banda menores para e-mail. Na filtragem de endereços MAC, permite controlar quais dispositivos de rede podem ser usados ou ter acesso pelo comutador. E o cliente SNMP, ele configura e ajusta o SNMP com suas ferramentas de monitoramento de rede. Existem dois subtipos de comutador gerenciado. Temos o inteligente, que é uma opção intermediária entre o comutador não gerenciado e um gerenciado. Ele oferece uma interface baseada na web para gerenciar a configuração. As opções disponíveis são LANs virtuais, espelhamento de portas e limitação de taxa de largura de banda. Já o Enterprise, o serviço de comutador totalmente gerenciado descrito acima. Já o roteador, eles realizam a vinculação das redes de diferentes alcances, interpretam e filtram os pacotes de dados e encaminham-os para redes corretas. Utilizam o IP do dispositivo para alcançar seu destino, denominado também como gateway. Eles possuem uma tabela de roteamento contendo uma lista com as rotas preferenciais entre as redes. Com relação aos tipos, a maioria dos roteadores usa o BGP para compartilhar informações de roteamento. O tipo das informações compartilhadas depende do uso do roteador e das funções usadas. Existem várias classificações ou tipos diferentes de roteadores disponíveis para atender a diferentes necessidades de rede. Temos roteadores de acesso, normalmente usados em ambientes residenciais ou em escritórios pequenos, e esses roteadores tendem a ser dispositivos de baixo custo que atendem a necessidades de roteamento simples. Temos também roteadores de distribuição, que esses roteadores compilam dados de roteamento de tráfego de vários roteadores. Os roteadores de distribuição vêm com capacidade de processamento e memória mais significativa, e esse tipo de roteador tem a finalidade de manter enormes quantidades de informações de roteamento. Eles costumam ser usados para gerenciar e controlar a qualidade de serviço de uma WAN. Já roteadores de borda, ele opera no limite entre sua rede e outras redes. Eles atuam como gateways para filtrar o tráfego e roteá-los internamente ou encaminhá-los com base no cabeçalho do pacote.
Um roteador de borda geralmente tem controle de acesso ou firewalls para aprimorar a segurança. Ele também pode manipular serviços DHCP e DNS. Temos roteadores de núcleo, que são projetados para larguras de banda maiores. Eles são usados para conectar diferentes prédios ou locais geográficos. E os roteadores de núcleo tendem a ter menos recursos do que os roteadores de borda, pois seu foco principal é minimizar a perda de pacotes e impedir congestionamentos. Eles tendem a fazer o encaminhamento de pacotes para roteadores de borda. No tocante aos protocolos de comunicação, temos primeiramente protocolos de rede. Esses protocolos de rede são um conjunto de condições e regras que especificam como os dispositivos de rede se comunicam em determinada rede. Ele fornece a estrutura padrão para estabelecer e manter um canal de comunicação e tratar erros ou falhas, caso eles ocorram. Os protocolos de rede permitem a comunicação entre diferentes dispositivos habilitados para a rede. No tocante ao endereço de rede, temos um identificador único que identifica o número de uma rede de computadores. Temos o identificador endereço MAC ou MAC, que é controle de acesso à mídia, que identifica o adaptador de rede no nível do hardware. E temos o endereço IP, que é o Internet Protocol, que identifica o adaptador de rede no nível do software. Com relação aos pacotes de dados são a unidade que descreve a mensagem trocada entre dois dispositivos em uma rede. Um pacote de dados é composto por dados brutos, cabeçalhos e potencialmente um trailer. Temos o datagrama. O datagrama é considerado o mesmo que o pacote de dados. Os datagramas normalmente se referem a pacote de dados de um serviço não confiável, em que a entrega não pode ser garantida. Com relação ao roteamento, ele é um mecanismo que realiza a verificação dos pacotes de dados, assegurando que seguem o caminho de entrega correto entre dispositivos de envio e de recebimento em redes diferentes. Com relação aos protocolos, temos diversos aplicativos, dispositivos e serviços que utilizam protocolos de rede específicos. Podemos ter três categorias de protocolos: protocolo de comunicação de rede, protocolo de segurança de rede e protocolo de gerenciamento de rede. Com relação aos protocolos de comunicação de rede, temos o protocolo TCP. O TCP agrupa dados em pacotes de dados que podem ser enviados de maneira segura e rápida, minimizando a chance de perda de dados. E ele fornece um mecanismo estável e confiável para a entrega de pacotes de dados em uma rede baseada em IP. E embora o TCP seja um protocolo eficaz para toda conexão, ele gera sobrecarga. O protocolo IP é o responsável pelo endereçamento do pacote de dados. Ele encapsula o pacote de dados ser entregue e adiciona um cabeçalho de endereço. O cabeçalho contém informações sobre o endereço IP do remetente e do destinatário. Esse protocolo não está preocupado com a ordem na qual os pacotes são enviados ou recebidos. E ele também não garante que um pacote será entregue apenas no endereço. E temos o protocolo UDP. O protocolo UDP é um protocolo sem conexão que oferece uma implementação de baixa latência e tolerante à perda. Ele é usado com processos que não precisam verificar se o dispositivo destinatário recebeu o datagrama. A gente viu os protocolos de comunicação de rede. Agora temos que ver os protocolos de comunicação. O protocolo HTTP usa o TCP/IP para fornecer os conteúdos de uma página da web de um serviço para o seu navegador. O HTTP também pode lidar com o download e o upload de arquivos de servidores remotos. O protocolo FTP é usado para transferir arquivos entre computadores diferentes em uma rede. Normalmente o protocolo FTP é usado para carregar arquivos em um servidor de uma localização remota. Então, embora se possa usar o FTP para baixar arquivos, os downloads baseados na web normalmente são tratados pelo HTTP. O protocolo POP3 é um dos 3 protocolos de e-mail. Ele é o mais usado por um cliente de e-mail para permitir o recebimento de e-mails. Esse protocolo usa TCP para gerenciamento e entrega de e-mails. O protocolo SMTP é outro dos 3 protocolos de e-mail. Ele é o mais usado para enviar e-mails de um cliente de e-mail por meio de um servidor de e-mail.
Esse protocolo usa o TCP para gerenciamento de transmissão do e-mail. Já o protocolo IMAP ou IMAP é o mais poderoso dos protocolos de e-mail. Com o IMAP, um cliente de e-mail, você pode gerenciar uma caixa de correio de um servidor de e-mail de sua organização. Temos também os protocolos de segurança de rede. Temos o protocolo SSL, que é um protocolo de criptografia e segurança padrão. Ele fornece uma conexão segura e criptografada entre o seu computador e o serviço ou dispositivo de destino que acessou a internet. Temos o protocolo TLS, que é o sucessor do SSL, e fornece um protocolo de criptografia de segurança mais forte e mais robusto, com base no padrão IETF, ou IETF, Internet Engineering Task Force. Ele foi projetado para impedir a falsificação e a adulteração de mensagens e a espionagem. Normalmente ele é usado para proteger comunicações de navegador da web, de e-mail, de VoIP e de mensagens instantâneas. Embora o TLS seja usado atualmente, o protocolo de segurança substituto ainda costuma ser chamado de SSL. Temos o protocolo HTTPS. O HTTPS fornece uma versão mais segura do protocolo HTTP padrão, usando o padrão de criptografia TLS ou SSL. Essa combinação de protocolos garante que todos os dados transmitidos entre um servidor e o navegador da web sejam criptografados e protegidos contra espionagem ou a detecção de pacotes de dados. O mesmo princípio é aplicado aos protocolos POP, SMTP e IMAP, listados anteriormente, para criar versões seguras conhecidas como POP-S, SMTPS e IMAP-S. Temos o SSH, que é o Secure Shell. O SSH é um protocolo de segurança de rede criptográfico que fornece uma conexão de dados. Então, continuando, o SSH tem a finalidade de dar suporte à execução de instruções de linha de comando, incluindo a autenticação remota para servidores. O FTP usa muitas funções do SSH para fornecer um mecanismo de transferência de arquivos seguro. Já o Kerberos é um protocolo de validação que fornece uma autenticação robusta para aplicativos baseados em um cliente e um servidor por meio da criptografia de chave secreta. O Kerberos pressupõe que todos os pontos da extremidade da rede são desprotegidos. Ele impõe criptografia forte a todas as comunicações e dados a todo momento. Com relação aos protocolos de gerenciamento de rede, 2 protocolos de gerenciamento de rede estão disponíveis. O protocolo SNMP, que é um protocolo de internet que permite coletar dados dos dispositivos de sua rede e gerenciar esses dispositivos. O dispositivo precisa dar suporte a SNMP para coletar informações. Também temos o protocolo ICMP. O ICMP é um dos protocolos incluídos no IPS, pacote de protocolos de internet, e permite que os dispositivos conectados à rede enviem mensagens de aviso de erro, bem como informações de operação sobre o êxito ou a falha de uma solicitação de conexão, ou se um serviço não está disponível. Ao contrário de outros protocolos de transporte de rede, como o UDP e TCP, o ICMP não é usado para enviar nem receber dados de dispositivos de rede. Já o modelo TCP/IP, ele envolve uma camada de aplicativo, que é a camada superior dessa pilha, que trata de comunicação do aplicativo ou do processo. A camada do aplicativo é responsável por determinar quais protocolos de comunicação são usados com base no tipo de mensagem transmitida. Então, por exemplo, a camada atribuirá os protocolos de e-mail corretos, como POP, POP, SMTP ou IMAP, se a mensagem for de conteúdo de e-mail. A camada de transporte é a camada responsável pela comunicação de host para host na rede. Os protocolos associados a essa camada são TCP e UDP. O TCP é responsável pelo controle de fluxo, o UDP é responsável para fornecer um serviço de datagrama. Já a camada de internet é uma camada responsável pela troca de datagramas. Um datagrama contém os dados da camada de transporte e adiciona os endereços IP de origem
e do destinatário. Os protocolos associados a essa camada são IP, ICMP e IPsec, Internet Protocol Security Suite, ou Suite. Temos a camada de acesso à rede. A camada inferior dessa pilha é responsável por definir como os dados são enviados pela rede. Os protocolos associados a essa camada são ARP, MAC, Ethernet, DSL e SDI. Com relação ao gerenciamento de redes de computadores, gerenciar diz respeito a controlar as atividades e monitorar a utilização dos recursos em ambiente de rede. As tarefas básicas são obter informações da rede, tratar informações obtidas e encaminhar soluções para os problemas encontrados. O cumprimento dos objetivos exige que as funções de gerência sejam embutidas nos vários componentes da rede, permitindo assim a detecção, a prevenção e a reação aos problemas que venham a ocorrer. Então, o sistema de gerenciamento é formado por um conjunto de ferramentas para monitoramento e controle de rede, atuando de forma integrada. E as aplicações que são utilizadas para a realização do gerenciamento são residentes em computadores hospedeiros e nos processadores de comunicação, switches e roteadores, por exemplo. Os softwares de gerenciamento genérico são compostos por elementos gerenciados, agentes gerentes, bancos de dados, protocolos, interfaces para softwares e usuários. Toda a arquitetura contida nos softwares e gerenciamento reside no software, gerente e nos agentes, variando com a funcionalidade da plataforma adotada. O software pode ser classificado como a apresentação, a interface de gerenciamento, aplicação e de suporte. Pelo menos uma estação por rede gerenciada atuará como gerente, sendo essa a responsável por monitorar e controlar os dispositivos gerenciáveis, que são os agentes. Um agente reside nos dispositivos gerenciáveis, switches, roteadores, estações de trabalho, por exemplo, e são responsáveis pelo controle dos dispositivos do ambiente que estão instalados. Os gerentes realizam as aquisições dos agentes e estes respondem às aquisições com o que foi solicitado, agindo em conjunto. A gerência pode ser classificada como centralizada, com o controle sendo realizado por uma única estação, e gerência distribuída, com o controle sendo realizado por diversas estações atribuídas pela rede. No ambiente de gerência centralizada, apenas uma estação, o gerente, realiza todo o controle de gerenciamento, enviando as requisições aos agentes que respondem a essas solicitações. No modelo distribuído, o controle é descentralizado em domínio de gerência, que são bem definidos e controlados por um gerente. Cada gerente, então, gerencia as informações apenas em seu próprio domínio, repassando para o gerente dos gerentes as aquisições globais. A ISO definiu uma estrutura de informação de gerenciamento a ser armazenada em base de dados, podendo assim as operações serem tratadas em decorrência dessas operações. A definição da estrutura de informação de gerenciamento, que será gravada em um banco de dados, é denominada SMI, Structure Management Information, proposta pela ISO. Na definição dessa estrutura, a ISO utilizou uma abordagem orientada a objetos, caracterizando os recursos do sistema com objetos gerenciados definidos através de seus atributos, das operações a que podem ser submetidos e das notificações que podem ser emitidas. Na gerência de falhas e erros não são a mesma coisa. Uma falha é uma condição anormal, causada por operações incorretas ou um grande número de erros. Cada erro, como por exemplo, um bit errado em uma linha de comunicação, pode ocorrer ocasionalmente e normalmente não são considerados falhas. Cada um dos componentes essenciais deve ser monitorado individualmente, garantindo assim seu perfeito funcionamento. Quando houver uma falha, deve-se rapidamente, primeiro, determinar o componente exato onde a falha ocorreu. Segundo, isolar a falha do resto da rede para que ela continue a funcionar sem interferências. Terceiro, reconfigurar ou modificar a rede para minimizar o impacto da operação sem o componente que falhou.
e também reparar ou trocar o componente com problemas para restaurar a rede a seu estado anterior. Já na gerência de configuração, configuration, o gerenciamento de configuração está relacionado à inicialização da rede e com uma eventual desabilitação da parte de toda a rede. Também está relacionado às tarefas de manutenção, adição e atualização de relacionamento entre os componentes e da situação dos componentes durante a operação da rede. O gerente da rede deve ser capaz de identificar os componentes da rede e definir a conectividade entre eles, além de modificar a configuração em resposta às avaliações de desempenho, recuperação de falhas, problemas de segurança, atualização de rede ou para atender necessidades dos usuários. Já a gerência de contabilização, accounting, mesmo sem que haja cobrança pela utilização de recursos de rede, é papel do administrador da rede controlar o uso dos recursos por usuários ou por grupo de usuários, tendo como objetivos: primeiro, evitar que um usuário ou grupo abuse de seus privilégios de acesso e monopolize a rede em detrimento de outros usuários. Segundo, evitar que usuários façam uso ineficiente da rede, assistindo-os na troca de procedimentos e garantindo o desempenho da rede. Terceiro, conhecer as atividades dos usuários com detalhes suficientes para planejar o crescimento da rede. Com relação à gerência de desempenho, performance, o gerenciamento do desempenho consiste na monitoração das atividades e controle dos recursos, através de ajustes e trocas, possibilitando a obtenção de informações para avaliar o comportamento dos recursos da rede, através de determinados parâmetros como nível de utilização, perfil de tráfego, vazão, que é o throughput, existência de gargalos, tempo de resposta, latência ou atrasos, jitter, disponibilidade, níveis de QoS em redes MPLS, perda de pacote, entre outros. Com relação à gerência de segurança, security, o gerenciamento de segurança provê facilidades para proteger os recursos da rede e informações dos usuários, que devem estar disponíveis apenas para usuários autorizados. É necessário que a política de segurança seja robusta e efetiva e que o sistema de gerenciamento de segurança seja ele próprio seguro. O gerenciamento de segurança trata de questões como, primeiro, a geração, distribuição e armazenamento de chaves de criptografia. Segundo, a manutenção e distribuição de senhas e informações de controle de acesso. Terceiro, a monitoração e controle de acesso à rede ou parte dela e das informações obtidas por nós da rede. Quarto, a coleta, armazenamento e exame de registros de auditoria e logs de segurança, bem como a ativação e desativação das atividades. Com relação ao Wi-Fi, ao conectar o dispositivo, o notebook ou o smartphone em um restaurante ou hotel, ou instala o acesso à internet em casa, nós estamos utilizando uma rede sem fio Wi-Fi. Wi-Fi vem de Wireless Fidelity e quer dizer que o dispositivo é conectado compatível com o padrão 802.11, padrão determinado para rede sem fio. Desde o ano de 85, aproximadamente, que a tecnologia 82.11 existe, sendo utilizada comercialmente a partir dos anos 2000. Por aí, nos anos 2000, que se iniciaram os testes Wi-Fi Certified dos produtos 82.11b, trabalhando com 11 megabits de dados brutos. Atualmente, essas redes suportam velocidades, alcance número de dispositivos conectados muito maiores. As frequências de transmissão utilizadas pelas redes Wi-Fi, seus dispositivos são de 2.4 GHz ou 5 GHz, sendo as mais altas do que as frequências normalmente utilizadas para a telefonia celular e rádios comunicadores do tipo walkie-talkie, permitindo esse transporte de maior quantidade de dados pelo sinal. Com relação à evolução do Wi-Fi, desde o seu lançamento para os consumidores em 97, os padrões de Wi-Fi têm evoluído continuamente e normalmente resultando em velocidades mais rápidas e maior cobertura. Com cada novo recurso, veio a mudança de nome para diferenciar os padrões. À medida que os recursos são adicionados ao padrão IEEE 82.11 original, eles se tornam conhecidos por sua emenda. Por exemplo, 82.11b, 82.11g e assim por diante. Com relação aos padrões Wi-Fi, temos que ver aqui uma lista com os padrões mais comuns do Wi-Fi e as letras indicam a variação da tecnologia original
e apresentam velocidades e frequência de rádio e outras especificações diferentes em cada uma delas. A 82.11a transmite dados a 5 GHz e pode atingir velocidade sem fio de até 54 Mbps. A banda de 5 GHz é menos congestionada que a popular 2.4 GHz. Isso significa que há menos interferência, o que se traduz em um melhor desempenho para atividades como voz e vídeo HD. O rádio necessário para equipamento sem fio, 82.11, é mais caro e por esse motivo não é compatível com a maioria dos dispositivos domésticos. A 82.11b é o padrão de Wi-Fi mais lento e mais barato. Ela transmite na banda de frequência 8.4 GHz e pode lidar com velocidade até 11 megabits por segundo. Por algum tempo, o baixo custo do 82.11b se tornou escolha popular para redes domésticas, mas desde então foi substituído por tecnologias como 82.11g e 82.11n. A 82.11g também transmite a banda de 2.4 GHz, como 82.11b, mas em velocidades muito mais rápidas. O 82.11g é capaz de velocidade de até 54 megabits por segundo, embora as velocidades do mundo real normalmente regem em torno de 24 megabits por segundo. E a versão N, 32.11n, é com o padrão Wi-Fi predominante no mercado de hoje. Ele aumenta significativamente a velocidade e o alcance em comparação com a versão G e a versão B. Ele pode, teoricamente, atingir velocidade de até 140 megabits por segundo. Temos o 82.11ac, que é basicamente uma versão atualizada do N. Sua velocidade vai até, teórica, de apenas 7 gigabits por segundo. No entanto, as velocidades máximas na vida real são próximas de 1.3 gigabits e ainda é 2 vezes mais rápido que as redes de Wi-Fi de hoje. Os meus roteadores 82.11ac surgiram em janeiro de 2012 e o padrão ainda está surgindo. Com relação às características de cada padrão, na versão 82.11b usou a mesma frequência de 2.4 GHz que o padrão 82.11 original. Eles suportavam uma taxa teórica de 11 megabits por segundo e tinham um alcance de até 45.62 metros. Os componentes eram mais baratos, mas o padrão tinha velocidade máxima mais lenta de todos os padrões 82.11. E com o 82.11b operava 2.4 GHz, era doméstico, as outras redes de Wi-Fi podem causar interferência. Eventualmente, o padrão 82.11n, que se tornaria o Wi-Fi 4, veio para substituir a versão A, a versão E e a versão G como novo padrão de rede local WLAN. E os roteadores que suportam apenas estes não são mais fabricados. O 32.11a veio antes, veja bem, o B veio antes do A. A emenda A, o padrão, foi lançada ao mesmo tempo que a B, mas introduziu uma técnica mais complexa conhecida como OFDM, multiplexação por divisão de frequência ortogonal, para gerar o sinal sem fio. Em outras palavras, o sinal 32.11a oferecia algumas vantagens sobre o B. Ele operou numa banda de frequência 5 GHz menos lotada e tornou-a menos propensa a interferências. Sua largura de banda era muito maior do que a B, com um máximo teórico de 54 megabits por segundo. Provavelmente não encontrou muitos dispositivos roteadores A. Isso porque nós não encontramos o B no mais baratos e tornaria o mais popular do mercado. O A foi usado somente em aplicações de negócios. Já a versão G usa a mesma frequência OFDM, introduzida com A, e assim como o A, ele suportava uma taxa teórica máxima de 54 megabits por segundo. Assim como a B, ele operava a frequência lotada de 2.4 GHz e estava sujeito, portanto, aos mesmos problemas de interferência do 32.11b. O G era compatível com os dispositivos 32.11b. O dispositivo B poderia se conectar a um ponto de acesso 32.11g, mas em velocidade como a da B. Com o 32.11g, os consumidores desfrutaram de um avanço muito maior nas velocidades de cobertura do Wi-Fi. Ao mesmo tempo, os roteadores sem fio de consumo estavam ficando melhores, com maior potência e melhor cobertura do que as gerações anteriores.
Já a versão N, que também é conhecida comercialmente como Wi-Fi 4, ficou mais rápido e confiável. Ele suportava uma taxa de transferência máxima teórica de até 300 megabits por segundo e poderia atingir até 450 megabits ao usar 3 antenas. O 82.11n usava o MIMO, múltiplos input e output, onde vários transmissores e receptores podiam operar simultaneamente em uma ou mais ambas as extremidades do link para um único dispositivo. Isso proporcionou um aumento significativo dos dados sem precisar de uma largura de banda ou potência de transmissão mais alta. 82.11n opera nas bandas 2.4 GHz e 5 GHz. O Wi-Fi 5, que é a versão AC, 32.11ac, é um Wi-Fi superalimentado, com velocidade que varia de 433 megabits até vários gigabits por segundo. Para obter esse tipo de desempenho, ele faz o quê? Ele trabalha exclusivamente na banda 5 GHz, suporta até 8 fluxos espaciais, em comparação com os 4 do N, dobrou a largura do canal em até 80 MHz e usou uma tecnologia chamada beamforming. Com beamforming, as antenas basicamente transmitem sinais de rádio, então eles são direcionados para um dispositivo específico. Um avanço muito importante dele foi o MIMO multiusuário, né, MIMO, enquanto o MIMO, o MIMO, ele direciona vários fluxos para um único cliente. O múltiplo pode direcionar os fluxos espaciais para vários dispositivos simultaneamente. Embora ele não aumente a velocidade para um único cliente, ele pode aumentar a taxa de transferência geral de dados de toda a rede. O Wi-Fi 5 foi um grande passo na evolução do Wi-Fi, e agora o Wi-Fi está dando outro grande passo do 5 para o 6, que é o protocolo. O 6 é o 82.11ax, a última geração. As características dele tem melhorias semelhantes ao 5G, evita o congestionamento de tráfego em espaços públicos, oferece taxa de dados e capacidade para mais altos, até 9.6 gigabits por segundo, oferece melhor suporte e aspecto de 2.4 GHz e 5 GHz, oferece aumento de multiusuário, entrada múltipla, saída múltipla, de 4 vezes 4 para 8 vezes 8, e no geral promete um desempenho melhor e mais rápido, conectar mais dispositivos dentro de casa. Ao contrário dos padrões anteriores, o Wi-Fi 6 permite que o roteador lide com mais antenas, o que significa que o roteador possa conectar mais dispositivos. O Wi-Fi 6 foi projetado para tornar a internet sem fio melhor em residências ou em público. Com relação às taxas de transferência, todos os padrões 82.11 têm suas medições de taxa de transferência máximas alcançáveis, realizadas em condições ideais ou em taxas de dados de camada de enlace. Porém, configurações típicas dos dados são normalmente transferidos em dois dispositivos, onde um está conectado a uma estrutura com filtro ou sem fio. Sendo assim, os quadros trafegam por um meio 82.11, uma WLAN, que são convertidos para 82.3, uma Ethernet, e vice-versa. Por causa da diferença existente dos comprimentos de quadros dessas duas mídias, a velocidade de transferência será definida pelo tamanho do pacote aplicativo. Assim sendo, aplicativos cujos pacotes são menores criam um fluxo de dados de alta sobrecarga, o baixo goodput. Velocidade de transmissão dos pacotes pelo aplicativo, potência sinal e distância são os fatores que contribuem para a taxa de dados em geral. Aí temos uma listinha aqui que não interessa tanto para a gente agora. Os datagramas, os quadros datagramas da rede, nos padrões atuais do 32.11, os tipos de quadros que serão utilizados na transmissão de dados e para o gerenciamento e controle de links sem fio são especificados pelo próprio padrão. Cada quadro é dividido em seções específicas, consistindo em um cabeçalho MAC, carga útil e sequência de verificação de quadros FCS. Tem aqui uma listinha. E os dois primeiros bytes do cabeçalho MAC formam um campo de controle de quadro, especificando a forma e a função do quadro. Esse campo de controle de quadro é subdividido nos seguintes subcampos: versão do protocolo, 2 bits que representam a versão do protocolo. A versão do protocolo utilizado atualmente é 0. Outros valores são reservados para uso futuro.
Tipo, 2 bits que identificam o tipo de quadro WLAN, controle, dados e gerenciamento. São vários tipos de quadro definidos no IEEE 82.11. Temos os subtipos, são 4 bits que fornecem discriminação adicional entre os quadros. Tipo e subtipos são usados juntos para identificar o quadro exato. Temos o TODS e o FROM, na verdade, TODS e FROMDS. Cada um tem um bit de tamanho, indicam se um quadro de dados se dirige a um sistema de distribuição. Os quadros de controle e gerenciamento. Vamos lá. Os quadros de controle definem esses valores como 0. Todos os quadros de dados serão um desses bits definido. No entanto, a comunicação dentro de uma rede ou conjunto de serviços básicos independente, IBSS, sempre define esses bits como 0. Temos ainda o more fragments. O bit more fragments é definido quando um pacote é dividido em vários quadros para a transmissão. Cada quadro, exceto o último quadro de um pacote, terá esse conjunto de bits. Temos o repetir, porque às vezes os quadros exigem retransmissão e para isso há um bit de repetição que é definido como um quadro quando um quadro é reenviado. Isso ajuda na eliminação de quadros duplicados. Com relação ao gerenciamento de energia, esse bit indica o estado de gerenciamento de energia do remetente após a conclusão de uma troca de quadros. Os pontos de acesso são necessários para gerenciar a conexão e nunca definirão o bit de economia de energia. No More Data, o bit More Data é usado para buffer de frames recebidos em um sistema distribuído. Os pontos de acesso usam esse bit para facilitar as estações no modo de economia de energia. Indica que pelo menos um quadro está disponível e endereça todas as estações conectadas. Bom, com relação ao pedido, esse bit é definido apenas quando o método de entrega pedido estrito é empregado. Quadros e fragmentos nem sempre são enviados em ordem, pois isso causa penalidade do desempenho de transmissão. Com relação aos tipos de rede, temos que ver agora a seguir os tipos de rede do padrão 82.11. Temos a Independent Basic Service Set, ou IBSS ou ADOC. Uma rede IBSS consiste em pelo menos 2 estações, onde não há um ponto de acesso que conecte a rede a um sistema de distribuição. Essa rede também é conhecida como uma rede sem fio ADOC. Aqui eu estou vendo que conecta as pessoas diretamente. Temos a Basic Service Set, BSS. Uma rede BSS consiste em um simples ponto de acesso, Access Point, que suporta um ou mais clientes sem fio. Essa é a rede também conhecida como Infrastructure Wireless Network, ou rede de infraestrutura. Nessa rede, todas as estações se comunicam entre si através de um ponto de acesso. Esse tipo de rede tem o inconveniente de consumir o dobro da banda, mas um dos grandes benefícios é o armazenamento dos dados enquanto as estações estão em modo de economia de energia, Power Safe. O ponto de acesso provê conectividade entre as estações e a rede cabeada e fornece também funcionalidade de ponte quando a estação inicia uma comunicação com outra estação ou um nó do sistema de distribuição. Aqui eu estou vendo, por exemplo, aqui justamente ela, tem aqui no meio uma que centraliza tudo isso. Temos o Extended Service Set, ESS. Essa rede ESS é constituída por 2 ou mais pontos de acesso conectados na mesma rede cabeada que pertence ao mesmo segmento lógico, uma subnet separada por um roteador. Então temos aqui a nuvem, aí tem um roteador, o roteador ele distribui para 2 pontos de acesso, o ponto de acesso vai para 2 casas. Temos a Poxa, meu inglês está péssimo. Distribution Systems, DS. Os pontos de acesso de múltiplos BSS são interconectados através do DS. Isso provê mobilidade, pois as estações podem mover-se de um BSS para outro BSS. Os pontos de acesso podem ser interconectados através da rede cabeada ou não. O DS é o componente lógico para interconectar BSS diversos. O DS provê serviços que permitem o roaming entre as estações e o BSS. Com relação aos modos de rede Wi-Fi, temos a rede ADOC, uma rede ADOC sem fio, WANET,
é um local de rede, é um tipo de rede local, LAN, que é construída espontaneamente para permitir que dois ou mais dispositivos sem fio sejam conectados uns aos outros, sem exigir equipamentos típicos de infraestrutura de rede, como um roteador sem fio ou ponto de acesso. Quando as redes Wi-Fi estão no modo ad hoc, cada dispositivo na rede encaminha dados que não se destinam a si mesmos para os dispositivos. Dispositivos de rede ad hoc requerem um adaptador, um chip de rede sem fio e precisam ser capazes de funcionar como um roteador sem fio quando conectados. Ao configurar uma rede sem fio ad hoc, cada adaptador sem fio deve ser configurado para o modo ad hoc em vez do modo infraestrutura. Todos os adaptadores sem fio precisam usar o mesmo identificador de conjunto de serviços, SSID, e o número de canais de frequência sem fio. Já a rede de infraestrutura funciona em que uma estação faz a identificação da rede sem fio e seus pontos de acesso disponíveis em suas áreas de cobertura. Utiliza-se a monitoração de quadros anúncio enviados dos pontos de acesso também através dos pontos de probe frames, quadros de sondagem vindos de uma rede Wi-Fi privada. A estação seleciona uma rede disponível e se autentica no ponto de acesso. Realizada a autenticação, inicia-se o processo de associação. O processo de associação do ponto de acesso e a estação troca informações e funcionalidades. Podem essas informações ser compartilhadas com outros pontos de acesso na rede, disseminando a localização atual da estação da rede. Apenas quando se completa a associação é que a estação poderá transmitir e receber dados na rede. Desse modo, a infraestrutura passa pelo ponto de acesso todo o tráfego das estações. O gerenciamento do acesso da rede é realizado através do protocolo CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access, ou Collision Avoidance. Quando no modo infraestrutura, o AP funciona, ponto de acesso funciona, sempre com receptor e transmissor. Como algumas estações podem não ser capazes de detectar os demais, deve-se tomar alguns cuidados para evitar colisões. Isso inclui um tipo de reconhecimento, um Reservation Exchange, que pode ocorrer antes de um pacote de dados ser transmitido. Normalmente utiliza-se o RTS, Request to Send, para a função de reconhecimento, além do NAV, Network Allocation Vector, vetor de alocação de rede, mantido para cada estação na rede sem fio, e assim, caso a estação não consiga escutar, entre aspas, a transmissão de outra, ele escutará o CTS emitido pelo próprio ponto de acesso. Nos protocolos WLAN de alta velocidade, temos estrutura de camadas, nas camadas físicas, PHY, de enlace, subcamada MAC, que as atividades do padrão 8211 são realizadas, ficando ao encargo das camadas superiores controlar o endereçamento, roteamento, integridade de dados, formato e sintaxe dos dados de cada pacote, sem diferenciar o meio que eles estão sendo transportados. Todas as atividades especificadas pelo padrão 32.11 acontecem nas camadas físicas, PHY, e no enlace, na subcamada MAC, de forma específica. Todas as camadas superiores controlam aspectos como endereçamento e roteamento, integridade de dados, sintaxe e formato de dados contidos dentro de cada pacote, não fazendo diferença se elas estão transportando o pacote através de fios de fibra ótica ou de sinais de rádio. Já a camada física, temos responsáveis pelo envio dos quadros de canal de comunicação. Existem três técnicas, que são uma infravermelho e duas radiofrequências, FHSS e DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. No infravermelho, utiliza-se o meio de transmissão de raios próximo à luz visível. É a técnica restrita a ambientes fechados devido aos sinais infravermelhos não ultrapassarem as paredes e por estarem sujeitos a interferência. Essa técnica são utilizados como pelo fato de que essa técnica é restrita a ambientes fechados, operando a 1 megabit por segundo ou 2. Tem duas formas de realização das comunicações infravermelhas: reflexão, que é difusão, ou linha reta, que é direta. Na FHSS, utiliza como meio de transmissão rádio de alcance limitado, operando na banda ISM, Industrial, Scientific and Medical, de 2.4 GHz. A banda de frequência divide 74 canais de frequência e 1 MHz de largura,
sendo que é gerada uma sequência pseudo-randômica desses canais, por onde o sinal é difundido. Nessa técnica faz necessário garantir o sincronismo em todas as estações para que elas mudem para as mesmas frequências de forma simultânea, utilizando igualmente os canais de frequência. E o DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, essa técnica também utiliza radiofrequência por meio de transmissão, operando na banda ISM de 2.4 GHz. Nela, cada tempo de bit é dividido em N intervalos denominados chips. Cada estação possui uma sequência pseudo-randômica de N bits, chamada sequência de chips. E enviar o bit 1 para uma estação envia uma sequência de chips. Para enviar o bit 0, enviar um complemento de sua sequência de chips. O PHY-DSSS, segundo o padrão 32.11, usa uma sequência de 11 bits para espalhar os dados antes de transmiti-los. Cada bit é transmitido e modulado para essa sequência, e esse processo espalha energia de radiofrequência em torno de uma banda de faixa larga que pode ser necessária para transmitir os dados. O receptor concentra o sinal de radiofrequência recebido para recuperar o dado original. Como a técnica de modulação dessa camada utiliza para provimento de operações de 1 megabits por segundo a técnica DBPSK, Differential Binary Phase Shift Keying, enquanto que para operações de 2 megabits a técnica é outra aí. E aí acabou esse ponto e ficamos por aqui.